Rádio. A rádio oficial de quem investe. As franquias da Subway se explicam para os investidores. E aí, para ficar todo mundo na mesma página, entender o que aconteceu, é o seguinte: um suposto uso indevido de um fundo de marketing ligado a franqueados da rede de fast food Subway como garantia para uma emissão de debêntures da controladora SRN Participações forçou a gestora Risa a vir a público e defender o investimento nos títulos de dívida do grupo. A SRN Participações é controlada pela South Rock, que tem o empresário americano Kenneth Pope como principal acionista. Ô Gui, eu quero saber qual é o possível impacto desse tipo de notícia por parte do Subway. A gente tem aqui no Brasil algumas empresas desse setor de fast food, como por exemplo a Zamp, que é a dona do Burger King, né? Tem chance de ter algum impacto nesse sentido? Esse uso indevido do fundo pelos franqueados da Subway, que teve que até trazer, né, a retratações públicas nesse sentido? Não diretamente no preço, mas acende um alerta redobrado para os investidores e franqueados em geral, né? Do grupo Zamp, então Zamp 3, o famoso Burger King. Mas eu não traria diretamente essa correlação de uma outra franquia, de uma outra marca. Eu acho que só de novo, né? Se estava todo mundo mais confortável mediante um cenário que é tão simplista, né? Um fundo de marketing a respeito de uma franquia, muita maluquice. Onde nós estamos chegando no contexto do noticiário corporativo, porque era um cenário que teria que ser utópico a gente vê como um problema. Então, Zamp já está numa tendência de queda de curto prazo chata, né, tentando buscar um respiro, e é mais um noticiário que vai colocar, obviamente, o investidor a ficar mais atento, mas não é fazedor de preço não, Diego. Boa. Agora, Gui, nós temos novelas cada vez mais longas. E na falta de um capítulo, a Braskem nos trouxe dois. Então eu vou trazer o primeiro, depois eu trago o segundo. Primeiro tem a ver com o TCU, o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, que relata um processo sobre a Braskem lá na corte, deve conceder uma liminar suspendendo a venda do controle da companhia na próxima semana. Isso segundo duas fontes a par do assunto conversaram com a Mover. A decisão se daria em processo movido pelo senador Renan Calheiros, do MDB, que exige a suspensão de qualquer mudança no controle da companhia até que ela indenize as famílias vítimas de um afundamento de solo em Maceió. E ainda nesse sentido, trazendo uma complementação dessa informação, a maior petroquímica da América Latina assinou um acordo de 1 bilhão e 700 milhões de reais relativo à indenização, compensação e ressarcimento integral ao município de Maceió pelos danos provocados pela extração de sal, né, salgema na capital alagoana. A companhia diz ter cerca de 700 milhões de reais provisionados para o acordo, que ainda está sujeito à homologação judicial. E aí o Caio Melo nos traz como que fecharam os papéis de Braskem no dia de ontem. BRKM5 ficou como, Caio? Fecharam em queda, Diegão, 0,57% de queda, R$ 24,58, e nesse momento tem aqui, daqui a pouco eu pago a variação teórica conforme o mercado for se aproximando da abertura, Diegão. Então fechou 0,57 em queda, R$ 24,58. Muito bem, Guilherme Cunha, traga pra gente a sua visão, qual que é a sua interpretação desses últimos dois capítulos de Braskem, porque a gente tem essa questão do fundo da compensação, das provisões, mas o principal ponto. A pergunta é, quem vai ficar com o Braskem? Agora parece que ninguém vai. Então, olha que maluquice, né? A gente fizemos uma analogia, né, com o final dessa temporada e encerrando o caso de quem ficará com o Braskem, mas parece que vão criar mais 2 temporadas e isso vai ser perturbador, porque imagina só, tava lá sendo conduzido o beijo, né, entre Braskem e o seu devido novo controlador, e agora a gente nem sequer sabe se esse o mocinho vai para a segunda temporada. Então ficou bem perturbador o case Braskem em curto prazo, né, ainda vai gerar muita volatilidade, mas como está na tela, né, em questão de preço, até a região dos 23,48, apesar de trazer uma queda, surge uma oportunidade mediante a análise técnica. Aqui também, Diegão, foi o que eu defendi muito no período da tarde de ontem. Tem o movimento noticiário corporativo que vai gerar notícias, mas a gente não pode esquecer que Braskem não é mico. Uhum.
Braskem tem fundamento, Braskem tem balanço, Braskem por si só já é merecedor de estar mais perto dos R$30 do que dos 20. Então é um cenário que também é interessante de desconto de preço. O único problema é para quem alavancou de curto prazo. Aí sim, se perder os 23,48 vai ficar muito péssimo, porque pode trazer um cenário de mais 10, 15% de queda. Porém, nessa faixa de preço, sou bem comprador e interessante de Braskem, independente do noticiário corporativo. Beleza, ó, vamos seguir o giro corporativo, vou fazer um bloco de informações, depois a gente pede a análise do Gui, do que ele achar mais relevante da gente trazer, tá? Vamos falar da Tesla, porque as ações da companhia perderam quase 90 bilhões de dólares em valor de mercado na sessão de ontem, dessa quinta-feira, após as margens da montadora de Elon Musk recuarem no segundo trimestre deste ano, penalizadas pelos cortes de preços empregados pelo bilionário, além de gastos aplicados em um software que promova a integração por completo de direção autônoma nos veículos da companhia. As ações da Tesla estão como, Caio Melo? No pré-mercado americano, Diego, nesse momento alta aqui, variação de 1,41% positivo, $266 com 62 centavos. Seguindo as informações, vamos falar de Sinqia agora, porque o Conselho da Desenvolvedora de Softwares para o Sistema Financeiro aprovou uma combinação de negócios com a Evertec, que é mediante a uma incorporação de ações que avalia a companhia em R$2,5 bilhões ou R$27,19 por ação, prêmio de 20% sobre o preço de tela. O negócio ainda demanda aprovação por acionistas da Assembleia, informações da Mover e do Brasil Journal. Vai, cotação de Sinqia. 6,35% de alta na última informação, aqui R$23,29, Diego. Valeu, Caio Melo. Grupo Pão de Açúcar agora. O conselho do grupo dono do Pão de Açúcar recusou a oferta do bilionário Jaime Gilinski por 51% da controlada Êxito e afirmou que o valor de 586 milhões e 500 mil dólares não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle. O Conselho ainda listou exigências para que eventual nova proposta seja avaliada, incluindo cláusula de multa em caso de não concretização do negócio. Pecar 3 fechou como, Caio? Fechou em alta de 1,44%, R$21,77. Falando de JBS agora, o Conselho da maior fabricante de alimentos do mundo elegeu os ex-ministros Paulo Bernardo e Cátia Abreu e o executivo Cledorvino Bellini, que presidiu a CEMIG e a Fiat, como membros independentes. Caio, como é que fechou a JBS? Fechou em queda, Diegão, 0,88% de recuo, R$18,05. Agora vamos falar da temporada de balanços no Brasil. Banco do Brasil e Itaú devem ser destaques. Pois é, Banco do Brasil e Itaú Unibanco devem se destacar entre os bancões nos balanços do segundo TRI, que caminham para uma melhora sequencial, mas ainda com impactos pela maior inadimplência, segundo analistas que tentam entender se a deterioração das condições de crédito já fez pico. Santander, Brasil e Bradesco devem seguir afetados por menor margem financeira, custos operacionais e pressões de provisões, embora o resultado do Banco de Controle Espanhol, ou seja, o Santander, deva ser favorecido pela venda da fatia da plataforma WebMotors. Setor de bancos, Caio Melo. Setor de bancos com os destaques positivos, segundo a notícia, Diego. BBAS3, 1,10% de alta, R$46,95. Itube 3, 1,51% de alta, R$24,87. E YouTube 4, 1,86% de alta, R$28,49 na data de ontem. E para fechar, resultado da Nokia, reportou queda de lucro no segundo trimestre. O grupo finlandês de equipamentos de telecomunicações informou uma queda de lucro no segundo trimestre, uma vez que o crescimento nas vendas de equipamentos 5G em mercados de baixa rentabilidade como a Índia não conseguiu compensar a desaceleração da demanda na América do Norte. Os resultados vêm após a empresa ter reduzido projeções de vendas anuais e margem de lucro, informações da Reuters. Conta pra gente, Caio, como é que fechou, ou como é que estão a cotação dos papéis da Nokia? Na Europa, Diegão, avanço de 0,29%, aqui 3,58 euro, lá no euro. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.